Se você busca aquele mar que parece uma piscina infinita e transparente, Zanzibar é o seu lugar. Snorkel com golfinhos, um restaurante numa rocha no meio do mar e marés que fazem o mar recuar tanto que você encontra coisas que não espera. Neste vídeo vamos te mostrar tudo isto, além das praias mais bonitas dessa ilha. A gente quase não vê isso em vídeos e a gente vai mostrar aqui o quão interessante é as marés aqui em Zanzibar. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, olha só, toda essa parte aqui é o que a maré já recuou. Mas se nós olharmos ali para frente, nós vemos que há pessoas lá na frente já, onde seria impossível, né, estar em pé. Nós vamos caminhar até um pouco mais ali na frente, onde tem aquele banco de areia. Vamos continuar aqui então, tentar achar um caminho aqui para a gente conseguir acessar aquele banco de areia ali. Bom, então lembrando que como estamos na lua nova, essa maré abaixa tanto assim por conta disso, né? E os pescadores aqui em volta aproveitam essa maré tão baixa para colher algumas coisas aqui do mar, conchas, mariscos talvez. Ó, e conforme dizemos aqui agora, algumas coisas encontramos aqui pela maré tá baixa, né? Por exemplo, aqui vimos essa estrela do mar aqui já bem rasinho, facinho de pegar aqui. Muito bonita ela também. Nessas caminhadas aqui nós achamos ali uma espécie um pouco intrigante de coisas do mar aqui, e perguntamos para aquela senhora. Eles não falam inglês aqui, embora seja uma parte turística, mas são pescadores simples, pessoas simples, eles não falam inglês. Eu tentei perguntar, mas não respondeu, né? Mas é essa espécie aqui. Eu por acaso já vi em documentários, aqui tem uma estrela do mar e o bicho aqui, né? Já vi em documentários esse tipo de animal aqui. Pepino do mar? Não sei se é pepino do mar, mas ele é bem mole. E é isso. Nós vamos tentar mostrar um pouquinho mais perto ali, tentar conversar com algum deles. Alguns deles falam inglês aqui. E para saber o que eles mais procuram aqui na região quando a maré baixa assim, né? Olha, chegamos então aqui nesse banco de areia. Olha só o quanto já afastamos de lá da costa. Andamos tudo isso aqui, tá rasinho, rasinho. E ainda vemos pessoas lá mais na frente ainda, tipo, eu diria uns 300, 400 metros mais ou menos. What? Ok. Aqui então, consegui falar aqui, são conchas que eles pegam mesmo. Então, o que eu percebi aqui é que eles pegam aqui quando a maré baixa, são algumas conchinhas mais enroladas, para eles fazerem pulseiras, fazerem coisas do artesanato, né, local. Ficamos então aqui nessa maré baixa cerca de mais ou menos 1h30, eu acho que 2 no máximo. E aqui, o fluxo da água a gente já vê que ele já está voltando no sentido contrário para a praia, né? Então logo logo isso aqui vai estar tudo cheio novamente. Em outro vídeo eu falei sobre os barcos Dhow, que são esses aqui. Como a maré agora baixou bem mesmo, eu consigo mostrar eles de perto, né? E esses barcos eles são interessantes porque eles são feitos artesanalmente e de forma totalmente manual, né? Os pais vão passando para os filhos a técnica de construir esse tipo de embarcação aqui. E o interessante é que eles não usam desenho, não usam alguma coisa, né, técnica para fazer ele. Simplesmente pegam a madeira e vão fazendo ali, entalhando e confeccionando esse tipo de embarcação aqui. Aqui do outro lado nós já temos esse outro. Se observar bem, é uma madeira maciça isso aqui. Provavelmente deve ser o tronco de não sei, vou chutar aqui um baobá ou alguma madeira, alguma árvore que tem o tronco mais grosso, né? Olha como o cenário mudou, né? A maré baixou e olha a extensão da zona de areia, né? E a gente caminha até lá à frente e praticamente não consegue banhar no mar, porque dá ali a meio da canela a água. E assim, em questão de horas, né? Amanheceu e já vimos aqui o mar bem baixo. Olha que bonitinho também. Como aqui assim o país, a maioria é muçulmano, esse aqui é o uniforme das crianças na escola. Todas elas vestem assim. Estamos aqui então no novo dia e já viemos uma caminhada lá da praia de Nungui até aqui Kendua. É uma caminhadinha mais ou menos de meia hora, dependendo do passo que vier, uns 50 minutos, né? É uma região muito legal para quem quiser fazer snorkel, né? Porque essa parte mais clarinha aqui, ela é mais rasa também. Tem bastante coral nessa parte.
Acabamos de sair agora aqui da água e tá muito boa a temperatura. E essa parte aqui é bem rasinha, né? É a praia de Kendwa. E ali é interessante porque a gente viu muitas estrelas do mar. Viu também água viva, um pouquinho, né? E algum ouriço, então só ter atenção onde pisa. Infelizmente também vi lixo no mar, que é a parte chata, né? Vi uma garrafa quebrada ali, quem pisasse poderia se machucar. Mas é uma praia lindíssima, vale a pena dar uns mergulhos aqui. E até com criança, porque a maré tá bem baixa e como a gente vê, ó, dá pra ir lá longe e tá abaixo da linha da cintura a água. Vamos conhecer então a Nemba, onde é uma parte onde faz o safari, né, marinho. E vamos conhecer ali alguma parte. O interessante aqui é porque o pessoal, vou mostrar aqui um outro tipo de passeio que tem, que é esse a cavalo. As pessoas entram ali no mar com o cavalo e é bem interessante. E agora vamos entrar nesse barquinho aqui que vai levar até essa ilha lá de Nemba. Então a gente já havia reservado esse passeio antes via um aplicativo, né, de pacotes, esses aplicativos comuns. E lá especificava, né, que no passeio a gente pagou só o valor do passeio, foi em torno de 35 euros para 2 pessoas, só o transporte, né, até a ilha, que dizem que leva mais ou menos 1 hora de barco. Olha, e paramos aqui num ponto onde tem golfinhos. Olha o tanto aqui. Vai dar a volta ali agora. Aqui de cá, ó. Esse ponto aqui nós paramos também para fazer mergulhos. Olha, tanto pertinho aqui. Neste ponto, então, a gente mergulhou com os golfinhos, o que foi uma experiência bem diferente de tudo o que já tínhamos feito, estar mesmo ali, bem ao lado deles. Depois seguimos para Nemba, que é uma ilha pequena com acesso privado por conta dos hotéis de luxo, mas ficamos ali nos arredores, e o mar é um absurdo de bonito. E olha que legal, no meio do passeio veio essa bandeja de frutas frescas, servida ali mesmo, no meio do mar. Chegamos então em Nakupenda Beach. E realmente eles têm uma boa estrutura aqui de barracas, porque se não fosse isso também não teríamos sombra, né? E o calor aqui tá altíssimo. Então, estamos aqui na ilha Nakupenda e a sensação que a gente teve é meio aquela do que a gente vê nos memes de Instagram, a realidade versus o que a gente vê no Instagram de fato, né? E é mais ou menos isso aqui que a gente vai mostrar. Assim, tá bem cheio de gente. Essas barracas, que é onde o pessoal come, né? Eles servem ali uma bandeja de frutos do mar, frutas também, mas a gente vê assim, bem cheio. E muitos ambulantes também, toda hora você é abordado, é para vender camisa, para tirar foto fazer filmagem com drone, tem um homem que anda com um macaco para você tirar foto, então parece uma feira. Lógico, o lugar é lindíssimo, né? Não deixaria de vir por causa disso, mas que a realidade é mesmo muita gente aqui. Nós viemos então aqui até o extremo da ilha e ali já vemos o pessoal com filmagem de drone, né? Então alguém está fazendo ali alguma filmagem de casal, igual nós estamos vendo ali no fundo. E é bem legal para quem gosta. Então hoje a gente já vai trocar de hospedagem, nós vamos sair aqui da região de Nungui e vamos agora nos hospedar lá na parte de Page, né? Também é interessante a gente falar um pouquinho aqui dessa parte de Nungui e Kendwa ali, mais à frente, o que dá para fazer aqui perto, né? Então assim, o mar ele é bem tranquilo, dá para entrar nele tranquilamente e também é bem calmo aqui a região, muito turística, tem comércios logo as ruas atrás aqui tem bastante comércio e assim, o único ponto que a gente destaca é o que todo mundo fala mesmo, né? Você é abordado a cada 5 minutos por vendedores ambulantes e uma coisa até engraçada da gente mencionar também que a gente descobriu uma forma de meio que sair deles, né? Basta falar salam aleikum, né? Então se falar thank you ou qualquer coisa em outro idioma assim, eles abordam porque pensam que é turista inglês ou alemão, dependendo da cor da pele também, eles pensam isso, né? Exatamente, eles têm essa facilidade com o francês, o inglês eles dominam muito italiano bem. Também bastante. Italiano, não tanto o espanhol,
E no caso ele falou isso, salam aleikum, para quem não sabe é um cumprimento em árabe. Eles sabem a primeira frase, que é o Maleik Salam, é o cumprimento, mas eles não passam disso, né? Então assim, aí é fácil que eles saem rápido, porque não conseguem continuar uma conversa. Se quiser livrar um pouquinho deles, é salam aleikum, e depois shukran, que é como se fosse obrigado, né? E aí consegue sair um pouco ali da tangente por isso aí. Mas assim, vale muito a pena conhecer essa região aqui, hospedar num dos hotéis. A gente está aqui hospedado no Hotel Smiles, é um hotel 4 estrelas, excelente, fantástico. Não estamos sendo pagos para fazer essa propaganda, mas ficamos aqui, excelente, café da manhã muito bom, o jantar também é excelente, né? Então chegamos aqui agora no Hotel Impage, na região. Vamos apresentar um pouquinho aqui desse quarto que nós locamos, né? É bem interessante. Isso, na verdade então é um apartamento pequeno, né? Como se fosse um apartamento de um quarto. Tem cozinha, tem a placa, dá pra cozinhar, tem fogãozinho, tem uma pequena sala, né? Também temos o refrigerador, acho que eu não tinha falado, e um cofre, que é bom também, né? Que às vezes a gente quer guardar alguma coisa. Banheirinho pequeno. Isso. E o quarto? O quarto eu achei interessante que já vem com a tomada, que aqui usa esse tipo de tomada, né? Que é aquela da Inglaterra. É o padrão inglês. Isso. O quarto bem pequenininho, mas é o suficiente. Nós vamos ficar só 3 dias aqui. E aqui fora essa vista. Tem uma areazinha externa aqui, isso, bem aconchegante jardim. mesmo. E ali de cá. Gostamos muito. Estamos mais ou menos a 5, 7 minutos da praia, então. E esse apartamento, uma locação aqui em Page, no caso desse específico, não tem café da manhã, não tem nada demais, só o espaço, né? E a gente já pegou com essa ideia mesmo de ter um fogão, quando precisar já tem uma opção ali de cozinhar. Fica 229 euros esse apartamento. A gente também reservou com muita antecedência, isso às vezes ajuda o valor ser um pouquinho mais em conta. E o legal desse hotel é que ele está aqui localizado numa área bem arborizada, né? Bem verdinha. E aqui do lado nós já temos uma piscina grande do hotel e bem aconchegante esse hotel aqui. E o nome, para quem quiser saber, é esse aqui, Soul Page. Chegamos agora em Page. Então essa praia aqui é famosa por ter kitesurf. É o que a gente está vendo logo aqui à frente, olha. Quantidade de pessoas que vêm aqui fazer kitesurf. Que é uma das partes que dizem que tem mais vento aqui na ilha de Zanzibar. E a gente veio mais cedo pra cá, a maré estava mais baixa. E a gente vê que a areia vai muito longe mesmo. E é aquele mar que não afunda muito rápido, né? Desse lado de cá nós já vemos também tem maior quantidade de pessoas do que do outro lado onde estávamos, né? Que é Nungwi. Então aqui, além da população local que nós vemos, tem bastante turista também. Igual a Samira já falou, nós vemos também o kitesurf, que tem bastante. E além do kitesurf também, aqui tem a escola de boxe. O treinamento, né? Os caras estão treinando aqui do lado. O que nós percebemos bem aqui em Page é que toda essa extensão aqui de praia, dessa areia, é composta por bons hotéis e uma variedade deles, né? Com vários preços, restaurantes também. E a poucos metros da praia aqui, essa que mostramos onde tem os bons restaurantes também, nós vemos o alto contraste social aqui, que é uma dura realidade de Zanzibar, né? Aqui nós vimos que o salário mínimo ele ronda em torno de 250 mil shillings a 350, dependendo do cargo que a pessoa ocupa. Se for cargo público é um pouquinho a mais ainda, mas não é grande a variação não. Isso, convertendo para euros, dá em torno ali de 90 a 120 euros por mês, o que as pessoas ganham aqui. Então essa é a dura realidade que às vezes não vemos aqui de Zanzibar. Bom, e logo aqui já na praça principal, então nessa rotatória principal, é onde tem 3 caixas eletrônicos. Se a pessoa quiser tirar o dinheiro aqui, se a pessoa quiser tirar o dinheiro, sacar algum dinheiro em shillings, né, ela consegue por aqui perto aqui. O trânsito aqui está meio caótico, mas vamos seguindo aqui até achar um supermercado. Tá um pouco escuro aqui agora, já compramos ali alguns ovos, leite também, pra gente comer, lanchar um pouco, né? E uma coisa aqui é que percebemos diariamente a luz aqui, a energia ela cai, ela vai abaixo. Então é uma coisa normal que acontece na ilha. Em alguns momentos, fora os hotéis que tem geradores, né, a ilha fica totalmente sem luz.
Então esse aqui é o restaurante The Rock, ele é muito famoso aqui, conhecido na região aqui de Zanzibar, pela alta culinária que ele oferece, né? E o interessante é que essa estrutura aqui, ela não foi construída originalmente para ser um restaurante. Aqui antes era um posto de pescadores e ao longo de algum tempo funcionou como isso, né? Só que em 2009 chegaram aqui 3 italianos empresários e começaram a conversar com as pessoas aqui, os locais. Eles perguntaram, vocês querem vender aqui essa parte pra gente fazer um restaurante? E os locais aqui da região falaram, não, aqui não é um posto comercial, um posto de pescadores, não vai ser um restaurante não. Então o que eles fizeram? Começaram a conversar e tal, aquela coisa toda, até que os locais aqui cederam e resolveram alugar então esse espaço para os italianos, para os empresários. Só que em troca eles falaram, ok, a gente aluga para vocês, mas em troca vocês têm que construir uma escola, colocar computadores nela, depois vocês têm que nos dar uma ambulância aqui também, e depois construir um outro posto, e fizeram algumas exigências, né? Fizeram tudo isso e ficou ok. Depois disso, em 2011, então, inauguraram aqui o The Rock. E o legal desse restaurante aqui, que para acessar ele, se tiver na maré baixa, igual nós estamos vendo aqui, é mais fácil, né? Porque daqui pela praia tem esse caminho, mas se a água estiver alta, às vezes tem que vir com um barquinho aqui, alguma coisa para conseguir acessar essa parte. Agora estamos indo aqui fazer um passeio de barco, chama Blue Lagoon, essa região. Nós conseguimos esse passeio aí por $60. Então chegamos aqui na parte da Blue Lagoon e ali nós vemos, aqui já está bem quase no alto mar mesmo, mas ainda vemos que a maré está baixa e pega essa parte aqui mais rasa, né? E aqui a gente vai fazer um ponto então para mergulho ali onde está o pessoal também, que é onde tem alguns corais e alguns peixes para a gente observar. Então chegamos agora aqui do passeio que fizemos no Blue Lagoon e também logo mais ali onde vimos algumas estrelas do mar também. Que passeio fantástico, viu? Recomendamos bastante essa região aqui porque em outras partes não vimos tantos peixes diversificados igual a gente viu ali no Blue Lagoon. E estrelas do mar também numa parte ali fantástica, porque bem rasinha a água, então assim ficou bem fácil de visualizar elas. Sim, foi muito agradável porque assim, por acaso a gente conseguiu um barco só pra gente, então foi tudo feito ali no nosso tempo, né? Mas vale muito a pena mesmo, igual o Israel falou, muitos peixes, é lindíssimo ali, muito rico ali de variedade de peixes, e eles vêm mesmo, porque eles estão ali perto ali do coral, e eu acho que encontramos o Nemo. Um novo dia aqui em Zanzibar e hoje é dia de Blue Safari, e a gente está aqui esperando essa região que chama Fumba, que é onde saem os barcos, né? Então pegamos esse caminho aqui agora para chegar ali onde está o barco, né, para fazer o passeio, e aqui ao lado nós já vemos que a maré agora também está bem baixa, então costa lá atrás, já percorremos todo esse caminho aqui para chegar até o barco que está ali à frente ali. Nós subimos então aqui no barco agora, está um pouquinho lotado aqui, mas vamos fazer uma transferência para outro barco ainda. Então esse aqui ele está caminhando para lá. Vamos ver aqui. Chegou o barco aqui agora então e vamos fazer a transferência para esse aqui. Agora vamos cantar uma música típica aqui de Zanzibar. Hakuna matata, Hakuna Matata, jambo, jambo, jambo bwana, jambo bwana, nyote mwakaribishwa. Hakuna matata, karibuni wageni. Hakuna Matata. Então é isso, a gente desceu do barco aqui agora e paramos nessa ilha, que é a Kuali, eu acho que é o nome dessa, né? E como a maré agora nesse horário tá baixa, a gente vê aqui igual as pessoas andando lá. Daqui a pouco, quando a maré subir, isso aqui fica tudo submerso de água. E fica um cenário particularmente muito estranho, porque aqui é um banco de areia, então assim, cadê a água, né? Ela recuou todinha. E isso aqui tudo, acredito que deve dar, porque tem pessoas lá na frente, deve dar aí uns, talvez 500 metros, caminhando nessa parte de areia, onde seria o mar. Então assim, nós já provamos ali uma bandeja de frutas, estava deliciosa, um abacaxi docinho, melancia fantástica. Agora nós vamos seguir rumo àquela parte ali onde estão os outros barcos ali atrás, que é a parte onde faz o snorkel, né? Depois de lá, nós vamos seguir mais ali para frente, que é outra parte onde nós vamos parar e provavelmente é lá que nós vamos comer uma bandeja de frutos do mar. Bom, estamos aqui agora do lado de um baobá de 600 anos e olha só o tamanho disso. Aqui, isso aqui tudo é a raiz dele, né? Ali vai e sobe mais, aqui por trás, olha a extensão disso. E
Isso aqui é uma parte do passeio que nós estamos fazendo, né? Mostrou esse ponto aqui, bem interessante. Então aqui terminando o Safari Blue praticamente, nós estamos ainda aqui na ilha, né? Terminamos de ter o almoço e foi bem avantajado esse almoço. Muita lagosta, muitos frutos do mar, né? Batata, arroz, molho para tempero. E esse passeio também inclui as bebidas, mas não alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas tem alguns vendedores aqui, você pode adquirir à parte. Então, estamos aqui caminhando um pouquinho pela essa parte de Page, né? E aqui nós já vemos um pouco desse sargaço aqui, essas algas. Sim, mas é comum da época, a gente tinha lido, né, que é ter essas algas. Embora também não atrapalha andar ou dar um mergulho, que a gente já vê que tem algumas pessoas no mar, né? Agora são 9 horas da manhã, já tem algumas pessoas por ali a dar uns mergulhos. E assim, andar aqui é super tranquilo, as pessoas são muito calorosas. Bem amistosas também, a todo momento alguns vendedores te abordam. Também só para mostrar aqui, ó, em toda a ilha a gente consegue ver essas portas ornamentadas, né? Essa aqui provavelmente pela decoração dela deve ser alguma do tipo indiana, porque tem flores ou árabe, né? Então, igual eu tava falando, então assim, é bem tranquilo andar aqui. Até assim, essa parte que a gente tá aqui é entre algumas casas, aqui a gente vê que é um hotel, né? E é tranquilo, mesmo sendo corredores assim apertados, e às vezes a gente pensa, será que é seguro? Não, é tranquilo, você vê tanto turistas quanto os locais também, e os locais geralmente são bem amistosos, sempre passam pela gente, fala Jumbo, que é o oi daqui, né? Então assim, é tranquilo, estamos se sentindo em casa, vamos dizer, bem recebidos. Então com essa vista aqui maravilhosa da praia de Page, nós vamos ficando por aqui. E não perca os outros vídeos desta série aqui em Zanzibar. Se curtiu esse vídeo, deixe o seu like e comenta aí o que mais gostou de conhecer aqui nos vídeos de Zanzibar.